Esse cara aí é o Jim Collins. Se você quer ser um bom líder na área de gestão da manutenção, ele desenvolveu um método que vai te ajudar. Jim Collins foi pesquisador e professor da Universidade em Stanford, nos Estados Unidos, consultor na McKinsey, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e também foi executivo sênior e conselheiro em diversas empresas globais. Além disso, o Jim Collins também foi conselheiro do governo dos Estados Unidos em alguns mandatos de alguns ex-presidentes. Jim Collins também escreveu diversos livros na área de gestão de pessoas, empresas e também lideranças. Um dos livros mais conhecidos é o livro Empresas Feitas para Vencer. E é sobre um método de liderança que está nesse livro que é o vídeo de hoje. Por que algumas empresas alcançam excelência e outras não? Essa é a pergunta que Jim Collins respondeu no seu livro Empresas Feitas para Vencer. Esse livro foi publicado basicamente para responder essa pergunta. E como Jim Collins, quando eu falo Jim Collins, não estou falando somente da pessoa Jim Collins, estou falando de um grupo de pessoas, de pesquisadores que trabalharam com ele em busca desta resposta que acabou se tornando o livro. Como que Jim Collins respondeu essa pergunta? O livro todo se baseia em uma pesquisa que Jim Collins e sua equipe fez com 1.435 empresas. Que empresas eram essas? As maiores 1.435 empresas dos Estados Unidos entre os períodos de 1965 e 1996. Basicamente, Jim Collins pegou as 500 empresas que popularam o ranking Fortune 500, que são as 500 empresas maiores daquele ano especificamente, desde o ano de 1965 até o ano de 1996. Quando ele pegou ali esse pool de empresas, basicamente somaram 1.435 empresas que em algum momento foram as maiores empresas dos Estados Unidos. Dessas 1.435 empresas, ele classificou 1.424 como boas empresas. O que isso significa? Na visão de Jim Collins e sua equipe, o que eram empresas boas? Empresas onde davam um retorno 1,25 vezes maior do que o mercado. Ou seja, se eu investisse $1, eu teria de retorno $1,25 acima da média de retorno do mercado financeiro, que é a média das empresas. Então, dentro de 1.435 empresas, apenas 11 empresas ele classificou como excelente. Qual que é a diferença entre empresas boas e qual que é a diferença de empresas excelentes? Empresas excelentes são o que ele classificou como empresas feitas para vencer, onde, primeiro, elas eram boas e em algum momento tiveram um ponto de transição, que ele chamou mais para frente ali de ponto de ruptura. Ou seja, essas empresas tinham algum resultado bom, em algum momento o jogo virou e elas passaram a ter resultados excelentes. E o que são resultados excelentes na visão de Collins? Primeiro, retorno de 3 vezes acima da média do mercado, ou seja, eu investia $1 naquela empresa e aquela empresa me dava um retorno ali médio de $3 acima do mercado. Além disso, tinha um outro critério, que era o critério de constância, consistência. Elas não tiveram esse retorno apenas uma vez, elas tinham que manter esse retorno por 15 anos no mínimo. Então, ali por no mínimo 15 anos, Jim Collins analisou ali essas empresas que tiveram esses pontos de ruptura de bom para ótimo e tinha que ter essa constância ali em um patamar excelente, um patamar ótimo por 15 anos. E analisando essas 11 empresas, Jim Collins percebeu que elas tinham pontos em comum, mais especificamente 6 pontos em comum, o que ele classificou ali como volante da grandeza. O que é o volante da grandeza na visão de Jim Collins? Ele classificou ali esses 6 pontos em comuns em 3 categorias, que são pessoas disciplinadas, pensamentos disciplinados, ações disciplinadas. Onde na categoria de pessoas disciplinadas, ele tinha o primeiro ponto em comum, que era liderança de nível 5, que é o que nós vamos falar aqui no vídeo. Segundo ponto, primeiro quem, depois o quê. Jim Collins acreditava que quando você primeiro escolhe as pessoas e depois escolhe o que elas vão fazer, basicamente você coloca mais pessoas boas, porque de fato são boas, e não somente pessoas que têm alguma afinidade maior com aquele tipo de função que irão exercer. Basicamente ele acreditava que se você colocasse pessoas boas no barco, não importa qual que é o destino daquele barco, essas pessoas vão conseguir chegar ao seu destino. Então, pessoas disciplinadas, primeiro ponto, liderança de nível 5, e primeiro quem, depois o quê. Segundo ponto, dentro de pensamentos disciplinados, ele tinha ali, enfrentar a realidade nua e crua. Então,
as empresas, geralmente, quando tinham crises, tinha algum processo que exigiam tomadas de decisões rápidas, essas empresas não ficavam varrendo ali a sujeira para debaixo do tapete, encaravam a realidade nua e crua, e isso também era um ponto em comum. Um quarto ponto é o conceito de porco-espinho. Essas empresas elas tinham uma vantagem competitiva muito alta, ações disciplinadas, cultura da disciplina e faziam uso de aceleradores tecnológicos. A gente está lembrando ali que a Jim Collins analisou empresas que tiveram esse patamar do ano de 1965 até 1996, então empresas que operaram nesse ano. E esse volante da grandeza tinha dois períodos, que é o período de construção e o período de ruptura. Então, enquanto as empresas eram construídas, pessoas disciplinadas eram chave nesse ponto. E aqui a gente vai entrar no conceito de liderança nível 5. Jim Collins classificou a liderança de todas as empresas, para falar a verdade, das 1.435 empresas que ele analisou, Jim Collins analisou o nível de liderança e deu uma nota para cada liderança, né, para cada nível de liderança, onde o primeiro nível era o nível mais baixo, que era o nível 1. O que ele classificava como a liderança de nível 1? O líder faz uma contribuição de alta qualidade com o seu trabalho. Em outras palavras, o líder não faz mais do que a sua obrigação. É um líder comum, não é um líder extraordinário. O que era o nível 2? Além de fazer a mesma coisa que o líder de nível 1, nível 2, o líder usa ativamente seus conhecimentos e habilidade para ajudar a equipe. É um líder que contribui cada vez mais tecnicamente, um líder mais proativo, um líder mais presente. Líder de nível 3. O líder é capaz de organizar grupos para atingir metas. Então, ele não é somente... Tem pessoas que têm dificuldade muito grande de liderar grupos. São bons líderes de pessoas, mas quando você precisa reunir aquele grupo, onde cada um tem uma crença diferente, cada um tem valores às vezes conflitantes, cada um ali tem um nível de experiência diferente, tem pessoas que têm dificuldade de organizar grupos em prol de metas. Nível 4. O líder é capaz de mobilizar um departamento inteiro ou organizações. Lembrando que na visão de Jim Collins, esses líderes que eles avaliaram eram líderes do alto escalão. A gente está falando de CEOs, presidentes, diretores, alta liderança. Tá? Líder de nível 5. O líder de nível 5, que é o que ele de fato classificou como um ponto-chave para as empresas excelentes, são aqueles líderes que tinham todas as características dos 4 níveis, porém com uma diferença. Possui todas as habilidades anteriores, mas extrema humildade e ambição profissional. No livro, Jim Collins fala o seguinte, nós estamos falando das empresas que em algum momento popularam as maiores 500 empresas dos Estados Unidos, né? Uma das nações mais prósperas do mundo. Então, eles falaram que os líderes, essa alta direção, era muito comum você ter um ótimo líder a título de resultados, que conseguia entregar bons resultados, conseguia entregar resultados arrojados, mas em algum momento faltava humildade. Humildade no sentido de reconhecer o trabalho da equipe, humildade no sentido de talvez olhar para o resultado como um todo, entender que aquilo não era um trabalho somente dele, era um trabalho de um grupo, era um trabalho do conjunto, né? Ou até mesmo para reconhecer um erro. O cara tinha um erro ali e ficava ali demorando a reconhecer seu erro e por conta disso a empresa chegava a pagar um preço caro ali da frente. O contrário também era verdadeiro. Você tinha todas as qualidades no nível 4, porém você tinha um líder muito humilde a ponto de ser prejudicial, onde faltava ambição profissional. Nós queremos ser os maiores do mundo nisso. Mas será que a gente consegue? O líder ele tinha uma visão tão humilde que em algum ponto essa humildade afetava a ambição profissional. Então o Jim Collins falou que os líderes que são extremamente raros no mercado são os líderes que, além de fazer tudo que os 4 níveis fizeram, conseguem ter uma ambição fora do normal, mas na mesma proporção conseguem ter uma humildade também fora do normal. E no livro ele cita diversos exemplos de diversas empresas de líderes que tinham esse tipo de visão. Agora a pergunta que eu te faço é, você olha para esse gráfico, né, para essa imagem, você consegue fazer uma autorreflexão, um autodiagnóstico e entender em qual nível de liderança você está hoje, enquanto gestor, enquanto líder de manutenção?
supervisor, coordenador, gerente, diretor. Em qual nível de liderança você se encaixa hoje? Ah, nível 1, 2, 3, 4, 5. O que falta para você subir de nível? Essa é a reflexão que eu quero que você traga. Porque dentro do universo da manutenção, nós temos diversas vezes, por diversos motivos, desafios que levam a colocar a nossa liderança, ou melhor dizendo, a nossa capacidade de liderança em xeque. Então, se eu não conheço qual que é o meu perfil de liderança, eu não consigo melhorar. Então, às vezes, eu posso olhar assim e falar, nossa, eu tô aqui um líder de nível 2, eu sou um líder muito bom em contribuir ali com a minha habilidade, o meu nível técnico, porém, e consigo fazer a liderança individual ali das pessoas, porém, quando o assunto é liderar o grupo como um todo, colocar todo mundo em prol de uma atividade, todo mundo em prol de uma meta, eu tenho essa dificuldade. Um exemplo comum da nossa área, preenchimento de ordem de serviço. Nós temos a atividade de preencher ordens de serviço e o gestor ele é cobrado pelas ordens de serviço que devem ser preenchidas. O gestor é cobrado que essas ordens de serviço elas devem ser preenchidas na melhor qualidade possível das informações e ele tem dificuldade de passar isso para a equipe no mesmo tom de importância a qual ele recebeu essa missão. Então, se você tem se você tem esse tipo de dificuldade com a sua equipe, sinal que você precisa melhorar aqui, o seu nível 3, né, para você subir. Ah, não, isso aí para mim é tranquilo. Nível 4, um exemplo. Você hoje é supervisor de manutenção, cuida de uma determinada área ali do seu processo, né, de uma determinada área de manutenção, e tem ali agora a vaga disponível para coordenador ou gerente de manutenção, que vai cuidar da manutenção como um todo, né? A natureza do cargo exige um líder de nível 4. Então, esse líder aqui de nível 4 que de fato vai conseguir liderar, mobilizar um departamento inteiro, que às vezes você está saindo aí de 5, 6 pessoas, para liderar 90, 80, 100 pessoas, que já é um estilo de liderança muito diferente e vai ter desafios que são particulares daquela natureza daquele cargo. Líder de nível 5 tem tudo aquilo que tem os outros líderes, os outros níveis, porém, extrema humildade e extrema ambição profissional. Dica: sempre que a sua ambição profissional subir, eleve a sua humildade 2 vezes mais. Então, se você quer ser um bom líder na área de gestão da manutenção, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é um autodiagnóstico, uma autorreflexão sobre quais características você tem e quais características que você precisa para se desenvolver e entregar para sua equipe o melhor de você enquanto líder, para que a equipe como um todo consiga bater metas e entregar resultados. E assim, obviamente, você possa cada vez mais ascender profissionalmente dentro da sua empresa. Pensando nisso, eu escrevi o livro Não Existe Melhoria de Processos Sem o Desenvolvimento de Pessoas. Nesse livro, ele é dividido em 2 partes, onde a primeira parte eu falo sobre o desenvolvimento de pessoas e a segunda parte eu falo sobre o desenvolvimento de processos. Dentro da primeira parte, desenvolvimento de pessoas, nós temos 3 capítulos. O primeiro capítulo é o mais importante, onde nós falamos sobre o desenvolvimento de si. Então você, enquanto líder, você tem que procurar se desenvolver cada vez mais. O segundo capítulo é o desenvolvimento do outro, onde você vai olhar para os seus liderados individualmente e procurar desenvolver cada um daqueles indivíduos que estão ali com você de forma natural e individual. O terceiro é o desenvolvimento dos times. Então, uma vez que você procura ser um bom líder, você tem que se desenvolver primeiro, depois desenvolver cada colaborador da sua equipe e depois desenvolver o time todo enquanto equipe. A segunda parte do livro fala sobre melhorias de processo, onde nós citamos diversas metodologias e processos como PDCA, Kanban, Just in Time, metodologias que servem para qualquer segmento, qualquer área de atuação, porém não só para gestores de manutenção também. Então, esse livro, para quem está assistindo esse vídeo, está numa condição mega especial, onde você vai ganhar um curso, que é o curso Não Existe Melhoria de Processo Sem o Desenvolvimento de Pessoas, na aquisição do livro, um curso online, focado 100% em liderança e gestão de pessoas, e também você vai receber frete grátis. Tudo isso por apenas R$ 89,90. O link para fazer a aquisição do livro, garantir o frete grátis e ter também o curso Não Existe Melhoria de Processo Sem o Desenvolvimento de Pessoas, você encontra aqui fixado na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário.
Então, se você gostou desse vídeo, peço que deixe um like e também siga aqui, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem algum vídeo novo relacionado à gestão da manutenção, liderança, gestão de processos, PCM, engenharia da confiabilidade, tudo que um gestor de manutenção de fato precisa saber, tá bom? Te vejo nos nossos próximos vídeos. Até lá!